Olá a todos que estão aqui presentes, porque clicaram nessa aula pensando e querendo aprender um pouco mais sobre vetores, ou até mesmo dar um pontapé inicial nesse assunto, que é um assunto muito maravilhoso da matemática. Disso mesmo você ouviu, matemática. Vetores comumente é associado com a física, porque os físicos utilizam muito dos vetores em si, mas não esqueçam que os vetores eles são, na verdade, uma ferramenta matemática. Ah, mas uma ferramenta matemática para quê? Porque a gente sabe que os vetores são aquelas setinhas, né? Que possuem um número em cima. Mas o que é que um vetor significa? Bem, para começar, um vetor não é qualquer seta. Um vetor, na verdade, essa representação por seta serve para representar o que seria um vetor em uma forma de desenho. Mas a gente nunca deve esquecer que um vetor tem sempre uma direção, um sentido e uma intensidade. Onde a sua direção é basicamente o ângulo que ele faz em relação a alguma coisa que você estipula, ou seja, algum referencial. Também é um termo que é muito utilizado na física. Sentido, por sua vez, é a orientação desse vetor em relação a qual lado que ele está apontando. Se ele vai estar apontando para esse lado de cá ou esse lado de cá. Ou seja, se o vetor vai para a direita ou para a esquerda, para cima e para baixo. Já a intensidade é o módulo do vetor. Módulo, o vetor absoluto. Então, o número absoluto, na verdade. Então, a intensidade de um vetor é igual a um número normal que a gente utiliza. Tipo um 5, um número cardinal. Mas, enfim, por que eu falei valor absoluto, número absoluto, número cardinal? O que é que isso tem a ver com vetores? Bem, a gente deve saber que vetores eles são uma representação de uma diferença de pares ordenados. Eu sei, é um linguajar meio difícil de entender a priori, mas vamos pensar aqui comigo. Vamos puxar uma coisa que vai facilitar o compreendimento, a compreensão. Esse aqui que eu estou desenhando é um plano cartesiano. Vocês encontram em muitas atividades, vocês encontram em gráficos, vocês encontram em tudo que há no mundo, até mesmo a relação latitude-longitude que existe na Terra para as coordenadas geográficas. Mas o que o plano cartesiano diz pra gente é que, pronto, se eu escolher qualquer ponto aqui, esse ponto por exemplo, você vai ter uma coordenada no eixo y e uma coordenada no eixo x, tal que vai ser, essa coordenada será descrita com uma coordenada cartesiana xy. Vamos dizer, por exemplo, que essa coordenada é o 3, 3, 3, 3. Um vetor é basicamente essa coordenada geográfica, é a distância dessa coordenada geográfica até a origem. Ou melhor, a origem até essa coordenada geográfica. E como vocês devem saber, a origem é o ponto 0, 0, que é basicamente o encontro entre as retas do plano cartesiano. Que fica a origem. E esse vetor, ele vai sair daqui, vou até pintar de outra cor para não confundir com o gráfico. Esse vetor ele vai sair daqui, vai até aqui. Dessa forma. Da mesma forma que em um plano cartesiano, você tem que respeitar a proporção, ou seja, aqui eu tive um cuidado severo, severo não, mas um leve cuidado, uma leve cautela em garantir que esse número e esse número estejam em uma certa proporção entre si. Ou seja, eu posso facilmente representar um 2 aqui, de modo a respeitar uma certa proporcionalidade. Mas por que eu tenho que ser tão severo com essa proporcionalidade? Bem, o plano cartesiano ele é graduado. O que significa graduado? Significa que essa distância aqui, ou seja, a distância entre um ponto 1 para o 2, ela tem que ser a mesma no desenho. Ou seja, a distância do ponto 1 por 2 é igual à distância do ponto 2 por 3. Isto é uma regra. Show! Os vetores também seguem esse mesmo princípio. Por isso, quando você vai desenhar um vetor de intensidade, por exemplo, 3, você não pode desenhar no mesmo projeto um vetor bem maior que ele, aparentemente, com intensidade 2. Não faz sentido.
Eu garanto que seus professores já até falaram disso, que vocês têm que respeitar o desenho. A inclinação também tem que ser respeitada, que tem a ver com a direção, ou seja, o ângulo formado entre o vetor e o referencial também devem ser respeitados. Bem, mas enfim, eu falei do plano cartesiano, certo? Falei que o vetor é basicamente um ponto que sai da origem até esse ponto aqui. Mas o que é que significa? Ok, o que é que isso significa em si? O que é que significa esse plano cartesiano, esses valores aqui? Bem, vocês devem saber muito bem da decomposição vetorial. E vocês devem saber muito bem que um vetor tem uma componente no eixo y e uma componente no eixo x. Esses eixos são arbitrários, mas eles sempre devem respeitar um ângulo 90 graus entre si. Até porque se eles não tiverem esse ângulo 90 graus, você não pode afirmar que isso é um plano cartesiano e que esses são eixos em si. Eles têm que ter um ângulo 90 graus entre si para serem eixos. Bem, você também deve lembrar do nosso camarada chamado Pitágoras e do seu teorema, o famoso teorema de Pitágoras, que é basicamente um teorema que relaciona os lados de um triângulo retângulo, onde ele faz a relação que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok, vocês não precisam se apegar muito a essas palavras. Eu imagino que se você não compreende o que é um cateto, o que são os catetos na verdade, o que é a hipotenusa, não se apegue a isso por enquanto. Foque em prestar atenção na aula que eu vou explicar melhor isso do Teorema de Pitágoras depois. Mas, a priori, gostaria só que vocês soubessem, que eu lhe garanto que vocês já têm essa fórmula na sua mente, que esse lado ao quadrado é igual à soma desse ao quadrado mais esse. A soma do quadrado desses lados. Show! Mas o que é que isso tem a ver com nossos colegas vetores? Bem, comumente, quando você está trabalhando com vetor, para fazer uma soma vetorial, você não pode só realizar uma soma igual a uma soma de números, porque os números só têm um módulo, só têm uma intensidade, eles não têm uma direção nem um sentido, como se os números eles fossem somente símbolos algébricos que representam algum valor absoluto, como por exemplo uma unidade de coxinha ou duas unidades de coxinhas, e os vetores eles representam uma direção, eles têm um sentido maior do que um número, eles têm um valor maior que um número, não um valor absoluto de um vetor vale mais, não, mas eles expressam mais coisas que um número. Ou seja, numa soma vetorial de um vetor 5 com um vetor 5, eu não vou ter necessariamente um vetor 10, de intensidade 10. Não, eu posso ter um vetor de intensidade 6. Facilmente aqui. Posso ter um vetor de intensidade 0. Depende. Isso sendo números positivos. Então, onde eu quero chegar com toda essa conversa? Eu quero chegar que para você entender um vetor, além de você dominar isso aqui, se dominar o que é um vetor e dominar o que ele significa um plano cartesiano, dominar o conceito de plano cartesiano, você tem que entender uma coisinha muito importante, que é o Teorema de Pitágoras. Mas como o Teorema de Pitágoras se relaciona com o vetor em si? Bem, tá vendo aqui desse nosso desenho que o vetor ele tem uma certa sombra aqui no eixo y. Esse termo sombra é muito utilizado, mas o termo correto seria projeção ortogonal. Mas vamos utilizar sombra, porque é mais fácil de entender. Tá vendo que esse vetor ele tem uma certa sombra no eixo x e no eixo y? Até pintar de outra cor aqui. Ele possui uma certa sombra aqui no eixo y e uma certa sombra no eixo x. Tá, mas o que é que isso influencia em aprender vetor? Isso é muito importante. Essa sombra, ela não vale qualquer valor. Ela depende da direção desse vetor, depende do seu sentido, depende da sua intensidade. Então, você conhecendo esses três, você consegue determinar o valor dessa sombra. Ou seja, vamos utilizar aqui o exemplo do nosso
vetor 5 que está aqui. Esse triângulo aqui que eu fechei, vocês imaginem que aqui seria o eixo Y, que está aqui no desenho, e aqui seria o eixo X, que também está aqui no desenho. Essa sombra, ela não tem um valor qualquer. Ela vai ter sempre um valor fixo. Por quê? Porque para esse número, com esse ângulo em específico, vai ter um valor fixo. Agora, para você descobrir esse valor, você poderia utilizar uma coisa chamada lei dos cossenos. Mas, ênfase nesse mais. Como estamos utilizando um plano cartesiano, você sabe que esse ângulo aqui, entre o eixo Y e o eixo X, é 90. Se esse ângulo é 90, este ângulo também é 90. E opa, isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Isso é um triângulo retângulo, então podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. E realmente podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras você precisaria saber desse valor e desse valor para poder achar isso. Mas também pode fazer o processo inverso. Você tendo conhecimento de dois lados, você vai conseguir achar o outro. Então eu vou dizer para você que esse lado vale 4 e você seria totalmente capaz de descobrir que lado vale esse. Qual é o valor desse lado? Vamos ver? 5 ao quadrado, C igual a 4 ao quadrado, mais... Eu vou colocar x... Não, eu vou colocar x ao quadrado porque esse desenho está induzindo que seria x. Mas seria... Pronto, vou colocar aqui, vetor x. Aí são 4. Só para facilitar aqui. Vetor x. Aqui é o x em si. São 4. Show. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Você vai ter 25 é igual a 16 mais x ao quadrado. Você resolvendo isso, você passa esse camarada para cá. Vai dar x ao quadrado igual a 9. X é igual... Ah, professor, x é igual a 3. Não necessariamente. X vai ser igual a mais ou menos 3. Porque estamos tratando de raiz quadrada. Mas, como a gente está falando de vetores, ele vai ser igual a 3, positivo. Você aí esquece o sinal negativo. Por enquanto. Até eu apresentar a você a subtração na segunda parte dessa aula. Mas bem, tendo conhecimento dessa componente no eixo X e dessa componente no eixo Y, você consegue ter noção de como essa soma vetorial está acontecendo. Ou seja, aqui você tem basicamente um vetor 3 aqui, uma certa sombra, mais outro vetor 3 aqui do outro vetor 5. Por isso totaliza 6. Isso não estaria errado. E somente uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas os vetores, eles, na hora de serem representados, eles têm que ter uma setinha em cima, para indicar que é um vetor e para diferir de um número absoluto. Até porque nessa soma, aqui não, que aqui são os módulos dos vetores, mas quando você vai fazer uma soma de dois vetores, você não pode só presumir que vai ser igual a uma soma de dois números cardinais, ou seja, valores absolutos. Porque como eu acabei de lhe mostrar, nem sempre é assim. Mas bem, no geral, essa pequena aula introdutória é isso. E na próxima aula, ou seja, na segunda parte dessa aula, eu vou mostrar como funcionam as operações com vetores, a adição, a multiplicação e a subtração.